Ordem do Mérito do Judiciário Trabalhista. TST homenageia instituições e personalidades que fizeram a diferença para a Justiça do Trabalho. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, o Hospital de Amor e o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho estão entre as condecoradas. Veja ainda nesta edição: trabalho de professora em plataforma digital será pago como hora extra. Banco é condenado por violar intervalo intrajornada. E empregado que teve crise de pânico no dia da audiência tem pena de confissão afastada. O Revista TST começa com decisão da Seção 1 de dissídios individuais. A SDI1 reconheceu o direito de uma professora a horas extras realizadas em plataforma de ensino à distância. A faculdade onde ela trabalhava alegou que houve apenas alteração das ferramentas utilizadas, mas o colegiado entendeu que a mudança aumentou sim as atribuições e a carga horária da docente. Vamos conversar agora com o repórter Rafael Silva, que explica com detalhes essa decisão da SDI1. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. A professora dava aulas para os cursos de fisioterapia e enfermagem em um instituto de ensino superior de Bauru, em São Paulo, desde 1996. 12 anos depois, foi implementado um novo modelo pedagógico informatizado. Segundo ela, baseado num banco de dados alimentado pelos próprios professores. Os docentes precisavam preparar o material, atender aos requisitos técnicos da plataforma para a inserção de aulas, frequência e material de ensino, como provas e exercícios. Tudo fora do horário de aula. Além disso, havia interação com alunos no atendimento de dúvidas, inclusive aos fins de semana. A faculdade justificou que houve apenas alteração das ferramentas utilizadas pelos docentes, em razão dos avanços tecnológicos. O pedido de horas extras da professora foi rejeitado em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. Segundo o TRT, a atuação dos professores na plataforma ocorria fora do horário da aula e não se enquadrava na definição de atividade extra-classe, prevista em normas coletivas vigentes na época. O Instituto levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho e obteve na 5ª turma a decisão favorável. Diante disso, a professora recorreu à Seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência da Corte. O ministro relator, Hugo Scheuermann, citou decisões do TST para sustentar que a docente passou a trabalhar mais após a implantação do sistema de ensino à distância. Também abordou o artigo 320 da CLT, que trata da remuneração dos professores. O professor passou a ser responsável pela inserção do material didático na plataforma digital, em observância de determinados requisitos técnicos, o que não se confunde com a mera preparação do conteúdo a ser ministrado. Tornou-se necessária ainda a interação com os alunos no ambiente virtual para a resolução de dúvidas fora do horário das aulas, e tais tarefas, como eu repito, não se confundem com as atividades extraclasses desenvolvidas, que estão previstos já e inseridos na hora-aula no artigo 320 e tampouco em hora-atividade, que está prevista em norma coletiva. O ministro Augusto César acompanhou o entendimento do relator. O que o regional nos diz aqui é que havia algo que não havia lá no mundo analógico. No mundo analógico eu não interagia com o aluno, eu não abria grupos de estudo, eu não abria um espaço de interlocução que não tinha nada a ver, né, com a minha atividade em sala de aula. Eu não disponibilizava esse material e cobrava uma resposta independentemente do que estava acontecendo em sala de aula. O ministro Breno Medeiros apresentou divergência. Ele votou no sentido de que o trabalho online já está incluído na função e na remuneração de professor. As atividades desempenhadas pelo professor são as mesmas que nós já discutimos aqui diversas outras vezes, e a jurisprudência é pacífica nesse sentido de estar englobado na função e na remuneração do professor. A ministra Dora Maria da Costa acompanhou a divergência e defendeu a regulamentação do atendimento aos alunos pelos professores. Houve uma mudança muito grande que fica muito difícil dizer, ele trabalhou meia hora, 1 hora, 2 horas. Eu acho que realmente essa matéria tem que ser regulamentada pelas próprias partes em acordo coletivo. Apesar dos votos divergentes, por maioria,
A SDI1 reconheceu o direito da professora a horas extras realizadas na plataforma digital de ensino à distância. Não cabe mais recurso. Volto com vocês, Anderson e Luana. Obrigado, Rafael. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Depois do intervalo, uma rede de drogarias vai ter de indenizar uma balconista demitida por justa causa. A mulher usou a senha da supervisora para comprar leite para a filha com desconto. A 8ª turma do TST manteve a decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, que considerou a punição excessiva. Veja esse caso completo daqui a pouco. O Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese que garante redução de horário de trabalho a empregados públicos que são pais e mães de crianças autistas. O Pleno do TST rejeitou um recurso da Caixa Econômica Federal. O banco contestava a decisão que deu o direito de redução de jornada sem prejuízo salarial a um bancário com filho com transtorno do espectro autista. A tese jurídica foi firmada em maio num recurso repetitivo envolvendo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O entendimento já estava pacificado nas 8 turmas do TST, mas o grande número de recursos em razão de divergências entre os tribunais regionais levou à utilização da sistemática das demandas repetitivas, medida que aumenta a segurança jurídica e reduz a litigiosidade. Vamos fazer agora um giro pelas decisões das turmas do TST. No Rio de Janeiro, uma balconista demitida por justa causa por ter usado senha da supervisora para obter desconto numa compra deve ser indenizada. A drogaria onde a mulher trabalhava recorreu da decisão das instâncias anteriores que havia considerado a penalidade excessiva. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma julgou inviável o exame do recurso. A balconista trabalhava na drogaria Pacheco. Ela entrou com uma ação trabalhista para tentar anular a dispensa por justa causa e receber indenização por danos morais. A empregada contou no processo que usou a senha de desconto da supervisora para comprar uma lata de leite. A mercadoria seria para alimentar a própria filha e foi adquirida pela metade do valor. A mulher justificou que todos os atendentes tinham acesso à senha em questão, inclusive para que pudessem oferecer vantagens aos clientes e atingir as metas da empresa. Em defesa, a empregadora alegou que a mulher usou o benefício sem autorização da supervisora e na ausência dela. A drogaria argumentou ainda que a profissional comprou o produto no horário de trabalho, o que não era permitido. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, considerou a punição excessiva. O TRT manteve o entendimento do juízo de 1º grau e converteu a justa causa em dispensa imotivada. O regional também condenou a Pacheco a indenizar a balconista. A decisão foi tomada com base em testemunhos de que a senha da supervisora era amplamente compartilhada. Outro ponto destacado foi o de que a demissão por justa causa impediu a empregada de sacar o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e de receber o seguro-desemprego. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso foi o ministro Sérgio Martins, da 8ª turma. O ministro explicou que a análise do recurso não era viável. Isso porque o caso não apresentava nenhuma afronta direta à Constituição, nem contrariedade à súmula do TST ou à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, requisitos necessários para um recurso de revista na Corte Trabalhista. A decisão foi unânime. Assim, a trabalhadora deverá ser indenizada por danos morais, conforme decisão de 1º e 2º graus. Ainda cabe recurso. E vamos agora para a 5ª turma, Luana. Por maioria de votos, o colegiado negou o pedido de uma concessionária que tentou aplicar a pena de confissão contra um vendedor que faltou à audiência de instrução em primeira instância. Os ministros consideraram que o empregado enfrentou problemas de saúde que o impediram de chegar ao fórum. Quem explica para a gente os detalhes desse caso é o repórter Rossini Gomes, que já está aqui conosco. Oi, Rossini, por que o trabalhador não compareceu no dia da audiência? Oi, Luana, Anderson, olá a todos que nos acompanham. Ele faltou à audiência de instrução porque teve uma crise de pânico. Por causa disso, a empresa pediu para que fosse aplicada a pena de confissão, a chamada confissão ficta, que é a aceitação automática de culpa da pessoa que deveria ter ido depor, já que se presumem serem verdadeiros os fatos alegados pela outra parte, no caso, a empregadora.
A empresa, que fica em Curitiba, argumentou que o atestado apresentado pelo trabalhador foi assinado 5 horas depois do começo da audiência e afirmou que o documento não deixava clara a impossibilidade de locomoção dele, o que justificaria a penalidade. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, concordou com o entendimento de primeiro grau de que o empregado deu uma justificativa plausível. Segundo o TRT, ele apresentou atestado médico indicando o diagnóstico de crise de pânico, o que permite a presunção de impossibilidade de deslocamento durante todo o dia. No recurso da empresa, que chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros, da 5ª Turma. Ele votou para afastar a confissão ficta. O ministro observou que, segundo o Código Internacional de Doenças, o transtorno de pânico envolve episódios súbitos de medo e desconforto extremo, afetando a locomoção do paciente. O relator também destacou que a decisão atende ao que já foi estabelecido pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. Em caso de falta à audiência, o atestado médico não precisa declarar expressamente que o paciente está impossibilitado de se deslocar. O ministro Breno Medeiros afirmou ainda que, se acolhesse o pedido da empregadora, estaria ignorando as características do transtorno de pânico e as dificuldades do sistema de saúde, como demora no atendimento médico e insuficiência de profissionais. O ministro Douglas Alencar, presidente aqui da 5ª Turma, acompanhou o voto. A relatora do caso, ministra Morgana Richa, ficou vencida. Com a decisão, foi determinado que o caso voltaria ao TRT para novo julgamento, mas a empresa entrou com embargos declaratórios. Luana, Anderson, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Rossini, e até mais. O Banco do Brasil foi condenado em ação civil pública por violar o intervalo intrajornada dos empregados. Mas, apesar de decisão ter sido tomada em um processo coletivo, os valores devidos aos empregados vão ser apurados individualmente. A decisão foi da 3ª Turma. A ação civil pública contra o Banco do Brasil foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Estado da Paraíba. A entidade pretendia que a instituição financeira cumprisse o direito ao intervalo mínimo de 1 hora para jornadas superiores a 6 horas diárias. Além disso, pedia o pagamento do valor devido aos empregados afetados pelo descumprimento da regra. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba reconheceu que o banco descumpria a norma legal e o condenou a conceder intervalos de 1 hora a todos os empregados que ultrapassassem a jornada de 6 horas, mas rejeitou o pedido de horas extras decorrentes da prática ilegal. Segundo o TRT, o sindicato não teria legitimidade em relação a esse pedido por se tratar de um direito individual, ou seja, os valores devidos exigiriam prova específica da sobrejornada de cada trabalhador para que fosse apurado o montante a ser pago. Ao examinar o recurso do Ministério Público do Trabalho no TST, o relator do caso na 3ª Turma, ministro José Roberto Pimenta, reconheceu a possibilidade de proferir sentença genérica em ação coletiva que trata de direitos individuais homogêneos. Segundo o ministro, a individualização dos titulares do direito e do valor devido deve ocorrer na fase de liquidação de sentença. Para ele, ficou comprovado na ação que a instituição bancária deixou de conceder o intervalo intrajornada mínimo a diversos empregados, situação que gera o dever de pagar a hora suprimida com acréscimo de 50%. O colegiado, por unanimidade, entendeu que a decisão do TRT foi contraditória ao reconhecer a ilicitude da conduta da empresa e, ao mesmo tempo, afastar a possibilidade de reparação. O Banco do Brasil entrou com embargos declaratórios. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, sobre a Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. Continue com a gente. O TST realiza entre os dias 18 e 22 de agosto a primeira Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, conversou com a revista TST sobre o evento, que agora faz parte do calendário oficial da Corte. Vamos ver.
Bom, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no gabinete da presidência do TST. Aqui ao meu lado, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por participar do nosso programa. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado. Para mim é uma honra, né? E um prazer estar com vocês e dizer que realmente é sempre uma boa ideia, não é? Nós podermos conversar sobre temas importantes. Bom, ministro, a Semana Nacional dos Precedentes Judiciais já é uma marca da gestão do senhor. Daí eu pergunto, qual a importância dos precedentes para o bom funcionamento da Justiça do Trabalho e por que resgatar esse valor essencial para o TST? A cultura de precedentes é uma mudança de paradigma, sobretudo no Tribunal Superior do Trabalho, porque é uma história de trazer a Corte Superior Trabalhista como uma instância não revisora dos tribunais, mas uma instância de precedentes, não é? Que ela tenha na cultura de precedentes a possibilidade de garantir uma estabilidade, uma previsibilidade e uma segurança jurídica através da uniformização da jurisprudência. É verdade que os tribunais também precisam uniformizar a sua jurisprudência. O Brasil, a dimensão continental. E essa dimensão continental do Brasil importa em que haja um regionalismo muito acentuado, do norte do país até o sul do país. E isso significa dizer que as decisões manifestadas por todos os tribunais do Brasil, no caso da Justiça do Trabalho, são 24 tribunais regionais, e isso demanda, muitas vezes, decisões conflitantes em casos iguais, ou decisões divergentes em casos iguais. E isso não é o ideal da jurisdição, é necessário que ela tenha segurança, que os casos iguais sejam julgados de maneira igual. E o precedente, a cultura do precedente, faz com que o tribunal se aprofunde mediante incidente de recurso repetitivo e firme uma tese com relação ao caso que está sendo analisado e uma tese de ordem geral que terá naturalmente força qualificada, ou seja, terá efeito cogente para todos os tribunais do país, como uma orientação de como se deve julgar. Ou como se interpreta, não como se deve, como se interpreta a lei no caso concreto. Diante de mais de 600 mil recursos anuais, como que o fortalecimento dos precedentes pode ajudar a reduzir a sobrecarga do TST e valorizar a atuação dos tribunais regionais? O volume, não é? E atribui muitas vezes uma culpa à judicialização, ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Na verdade, não é o direito do trabalho que é culpado da litigiosidade. Nós temos um mercado de trabalho hoje com as mais diversas manifestações. E, para isso, é preciso entender o seguinte: nós temos que nos dedicar aos casos que sejam importantes. Desses 600 mil processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho por ano, não é? Como no caso do ano passado, pelo menos 76% deles é agravo de instrumento. E desses agravos de instrumento, apenas 6% é provido. Então, na realidade, nós temos 70% do volume que veio para o Tribunal Superior do Trabalho, que fica naturalmente aguardando a manifestação do ministro e da turma durante um tempo desnecessário para voltar para a origem, para iniciar as execuções, enfim, porque negou-se o provimento ao agravo. E com as teses trazidas nessa resolução de recurso repetitivo, o que ocorre, tendo caráter cogente, não desafiará mais o agravo de instrumento, porque, denegado o segmento
ao recurso de revista pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, a quem competir, o processo, ao invés de desafiar agravo de instrumento, desafiará um agravo interno para o próprio tribunal, que irá examinar se a decisão está em consonância com os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana serão lançados os selos Tribunal Pacificador e Gabinete Pacificador. O que eles representam e como eles atuam na cultura institucional de quem participa diretamente da consolidação da jurisprudência. O prêmio é naturalmente uma retribuição, é dizer, eu estou reconhecendo, ou o Tribunal Superior do Trabalho está reconhecendo a atividade desenvolvida com relação à questão da adoção do sistema de precedentes. Porque nós precisamos estimular não só os servidores, como todos os atores envolvidos nesse processo. E o estímulo se dá com capacitação, enfim, com estudo, não é? Para que conheça profundamente essa cultura de precedentes e, naturalmente, os feitos, não é? O número de processos que foram para os servidores dos gabinetes, os processos que foram afetados para o incidente de recurso repetitivo, o tempo de apreciação, que isso é importante também para que haja razoável duração do processo, e estimular para cada vez mais ter como atuação um aperfeiçoamento da história. E o Tribunal Pacificador é exatamente nesse mesmo sentido. Aqueles que indicaram as questões dos recursos repetitivos, que fizeram a triagem, que fizeram naturalmente a sua história, no sentido de uniformizar também a jurisprudência da sua região. Ministro, e para encerrar esse nosso papo aqui, como que o senhor enxerga a continuidade da Semana dos Precedentes para as próximas gestões e qual legado espera deixar? O legado é exatamente isso, construir um tribunal que deixa de ser uma corte de revisão de julgado, não é? Para que não julgue individualmente os casos e que seja uma corte que possa refletir sobre o tema de fundo. E com isso, em uma corte de precedentes, possa cada vez mais debater para se chegar ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. É julgar menos para julgar melhor. Bom, esse foi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado. A gente muda de assunto agora, Luana, para falar que o Tribunal Superior do Trabalho realizou a solenidade de outorga da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2025. Uma homenagem a instituições e personalidades que se destacam pelos serviços prestados à sociedade e à justiça trabalhista. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho homenageia personalidades civis e militares que se destacaram nas funções que exercem e se tornaram exemplo para a sociedade e para a justiça do trabalho. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga, destacou a tradição da ordem, instituída em 1970. É o reconhecimento do Tribunal Superior do Trabalho a todos aqueles que têm, na sua atividade profissional, a essência da ética, dos valores sociais, morais, enfim, é um reconhecimento nosso por esse momento. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Maurício Godinho Delgado, ressaltou a pluralidade dos homenageados. Nós temos desde membros dos tribunais superiores, membros do Poder Executivo, membros também do Poder Legislativo, bem como também pessoas da sociedade civil que sejam dirigentes ou não de instituições, se destacam de uma maneira positiva e que leva também a mensagem
da valorização do trabalho humano. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, que em setembro deste ano deve assumir a presidência da Corte para o próximo biênio, pontuou a relevância do evento. É uma forma simbólica de nós homenagearmos não só aqueles representantes do capital, mas como aqueles que, através da sua força de trabalho, ajudam a construir nosso país e desenvolver a nossa economia. A homenagem é conferida em 6 graus. O grão colar é a honraria máxima, seguida da Comenda de Gran Cruz, entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Também foram entregues as honrarias de Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Entre os agraciados estavam a presidente do Superior Tribunal Militar, ministra Maria Elizabeth Rocha, desembargadores, juízes, advogados, senadores e jornalistas. Um total de 68 pessoas homenageadas. Na edição deste ano, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho agraciou 3 instituições: a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília, o Hospital de Amor, como é chamado o Hospital de Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, e o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse prêmio é um prêmio coletivo, na verdade, né? É um prêmio para todo esse campo de estudos, é um prêmio para os meus alunos, para os meus estudantes, é um prêmio para a universidade pública e eu acho que é um prêmio também para a ciência, né? Somos 8.000 colaboradores e uma família que recebe essa honra é porque ela tem o mérito de ser o que ela é, um hospital de amor e que tem os colaboradores de amor. Nós já tivemos a oportunidade de fazer um concerto aqui no plenário dessa corte, de modo que a gente entende que essa aula áurea é um reconhecimento pelos serviços musicais prestados não só à Justiça do Trabalho, mas à Justiça e à população do Brasil como um todo. Pela primeira vez na história do Tribunal Superior do Trabalho, é publicada a obra com a contribuição dos 27 ministros e ministras da Corte. O livro Justiça do Trabalho, Jurisdição e Competência traz uma análise do papel do judiciário trabalhista ao longo das transformações sociais, econômicas e legislativas dos últimos anos. A publicação destaca ainda a evolução histórica da competência da Justiça do Trabalho, os efeitos da reforma trabalhista, os meios alternativos de solução de conflitos e os impactos das novas tecnologias nas relações de trabalho. O Revista TST termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Para rever esta e outras edições do programa, acesse youtube.com/TST. Até a próxima. Tchau, tchau.